Io mi chiamo Alessandro Norsa, sou psicólogo, psicoterapeuta. Conheci Berto Nigro uns anos atrás e fico feliz esta noite de ficar com vocês aqui, apresentando este trabalho que demorou 22 anos. Agora estou aqui para partilhá-lo com vocês, não é? Também o Brasil fica no meu coração. Passei uns dias ali em companhia de Bartô, aproveitando da cultura e da história e também da cultura das pessoas e da antropologia, que é para mim uma grande paixão. E, portanto, esta noite falo de um livro que tenho escrito acerca de este tópico. Psicoantropologia clínica e estado de consciência, entre terapias ancestrais e contemporâneas. Pois é um pouco de tempo que não falo português. O meu português é um bocado ferruginado, né? E, portanto, é possível que, de vez em quando, assim, não esteja perfeito, mas espero que dá para perceber. O que é a psicoantropologia? É essencialmente a síntese de duas áreas que sempre me fascinaram: a psicologia e a antropologia. Se trata de uma perspectiva cultural integrada que me oferece a possibilidade de aplicação direta na prática clínica. A psicoantropologia, na minha perspectiva, é dividida em duas áreas: a psicoantropologia clínica e a psicoantropologia cultural. A psicoantropologia cultural é o conjunto de psicologia em termos de psicologia social e familiar, na perspectiva de leitura da cultura. Portanto, o que pode ser a conexão entre a psicologia e a cultura das origens, a cultura ancestral das pessoas. A perspectiva clínica é do que eu falo esta noite. Os precedentes das minhas pesquisas são que eu iniciei a estudar antropologia em 1982, quando eu tinha 12 anos. E naquela época iniciei um trabalho de documentação e abri um arquivo de entrevistas. Até agora, são 1.600 entrevistas que eu fiz, iniciando na região alpina, onde eu moro, aqui na Itália, estendendo-se para lá, além da Europa, chegando até ao Japão, a Geórgia, da Rússia e também no Brasil, não é? E a România, o Portugal, e muitos lugares, muitos lugares. Qual é a metodologia da pesquisa? Os dados das entrevistas foram cruzados com os dados de arquivo e comparado com a literatura geral e local. Essas são as ferramentas que eu utilizei no curso do tempo, não é? Pequenos gravadores, aquilo que os meus avós me apresentaram tempos atrás, não é? Quando eu iniciei esta pesquisa, em 1992, e agora com instrumentos mais, com ferramentas mais modernas. Até a ter um arquivo de 5 terabytes de material. Aqui sou eu que estou trabalhando nas entrevistas que eu faço com os idosos que têm mais conhecimentos das épocas que passou e das culturas que já se está muito perdendo aqui na Itália. Em 2004, eu publiquei o primeiro livro deste assunto.
che si chiama Psicologia e Antropologia, una metodologia di comparazione. E presentei in quella epoca a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e a USP, Universidade de São Paulo, com o convite de João Lacerda, que naquela época trabalhava na Universidade de São Camilo. Foi interessante porque abri uma conversa sobre este assunto que criou muito interesse e fiquei muito feliz porque encontrar as pessoas que ficam interessadas nos meus estudos, que são a minha paixão, é importante, é interessante, não é? Portanto, este não é meu filho, este sou eu quando iniciei os estudos, não é? 22 anos atrás, era este cara aqui. Agora, aquele que você veia. Então, eh, publiquei uns livros. Os primeiros livros que eu publiquei eram da área de psicologia e principalmente sobre o estudo de tipologias de personalidades, de tipos psicológicos, como se podem ver as pessoas e então perceber qual é o caráter dele, estudando a cara, a voz, a maneira de passear, sim, estilo também das personalidades. Então, essas foram as primeiras curiosidades, os primeiros estudos. E depois enfrentei muitos outros assuntos em termos de antropologia, o estudo da tempo do ano, da vida das pessoas, as entidades sagradas, as máscaras, os rituais antigos, também a complexidade das tradições na sociedade que eles moram, onde eles moram. Também me experimentando, criando livros de grande trabalho. Por exemplo, este é um trabalho que eu fiz assim, a comunidade das Alpes, dos Alpes aqui na Itália. São 1.400 páginas. Entrevistei 300 pessoas para concluir esse trabalho. Foi um trabalho muito grande. Eu também com muita satisfação, porque além que eu tinha feito esse trabalho assim, eu tenho aproveitado da perceber a cultura, a identidade das pessoas e o sentido das tradições na terra onde as pessoas moram. Este para mim foi muito interessante e importante. Ver as perspectivas das outras pessoas do ponto de vista da pessoa que eu estou entrevistando, que é uma forma de, imaginar a perspectiva da outra pessoa. Então, vamos lá ver qual é a pesquisa que vou apresentando esta noite, em particular sobre o assunto que estamos vendo, psicoantropologia clínica. Para fazer este trabalho, me cadastrei ao curso de estudos de ciência das religiões, a Universidade Ca' Foscari de Veneza, e depois de ter enfrentado e sostenido os exames de etnografia do xamanismo, com o professor Stefano Beggiora, e a história das religiões antigas com a professora Sabrina Crippa, sob auspícios da Universidade de Verona e, em particular,
particular a história moderna, pois eu sou colaborador do professor Federico Barbierato de disciplina de História Moderna, em colaboração com o Hospital de Sacro Cuore de Negrar, e de quem é o chefe medicina tropical Gerardo Monteiro, que ele é angolano, e com a colaboração da secção de Verona de SIPUMO, que é a Sociedade Italiana de Hipnose e Medicina Humanística. Iniciei a criar um, um projeto. E este projeto era sobre a coleta, a coleção de informações de pessoas que moram em diferentes partes do mundo e que vivem em tradições diferentes. Portanto, criei um conjunto de pesquisadores, psicólogos, ou melhor, antropólogos, que moram nas aldeias espalhados em volta de todo o mundo. E, portanto, em Cuba, em Bangladesh, em Espanha, em Geórgia, em Romênia, em Peru, em Guiné-Bissau, em México, em Lituânia, Madagascar, Galícia, em Espanha, em Nigéria, Nepal, muitos lugares, não é? E também ali, verdadeiramente, são a volta de 25 colaboradores em todo o mundo, materiais e métodos, ou seja, como está criado, como foi criado este projeto. Foi formulado um questionário estruturado de 70 items sobre o conteúdo, um conteúdo da prova de etnografia do xamanismo. Ou seja, pois eu frequentei o curso da professora Bejora de xamanismo, criei um formulário para ver as similitudes, as diferenças entre a perspectiva de cada comunidade onde o formulário era entregado. As perguntas eram abertas e fechadas. Sobre a história clínica, o conceito da saúde, os aspectos religiosos, a nomenclatura das patologias e os tratamentos. O formulário foi traduzido em 5 línguas veiculares, além de italiano, português, espanhol, inglês, francês e romeno. E depois eram traduzidos para todos os investigadores no dialeto local. Porque se eu vou a entrevistar as pessoas de aldeias alheias da Itália, eu fico como um estrangeiro e as pessoas ficam diferentes, não é? Eu não sou nepalês, não é? Eu sou branquezinho, os nepaleses são mais escuros, não é? E me olham assim com um bocado de diferença, mas se uma pessoa nepalês de cultura casária vai ali entrevistando, fica sem uma diferença natural entre o entrevistador e o entrevistado. E portanto, as pessoas me enviaram, me retornaram o material
nos idiomas de destino. Foram produzidos também fotos, gravações de áudio e vídeo. Olha, é assim, eh, existe uma forma de colonialismo cultural, ou seja, eh, o entrevistador se attribui eh, o trabalho, o nome do trabalho, mas eu não sou autor do livro. O autor do livro são as pessoas que me ajudaram. Portanto, este primeiro trabalho que eu fiz era nomeado cada capítulo com o antropólogo que investigou, que, que realizou as entrevistas. Eu só fiz o trabalho de tradução e de coordenação do trabalho. Para mim é muito importante porque se chama ética. Eu gosto muito, não é, que um trabalho tem um sentido ético. Então, os primeiros dados desta investigação foram apresentados em, em Budapeste, em Hungria, durante uma, uma palestra e apresentei um trabalho sobre a trança xamânica em Geórgia. E também apresentei o trabalho de uma forma mais extensa eh, a Cuba, em Cuba, durante um congresso de Society for Medical Anthropology e American Anthropological Association. E a profa, a professora de Universidade Eötvös Loránd de Budapeste falou que esse tipo de trabalho abria um novo capítulo de investigação para a originalidade de investigação. Estes são os primeiros livros que eu escrevi: Hipnose Oltre Fronteiras, Hipnose Além das Fronteiras, Entre Terapias Ancestrais e Estados Deificados de Consciência. E Terapias Ancestrais, uma viagem no mundo dos curandeiros tradicionais. Ma o che vou apresentando esta noite è o ultimo trabalho, Psicoantropologia clinica e stati di coscienza tra pratiche di cura ancestrali e contemporaneità. O che è antropologia o psicoantropologia clinica? Antropologia clinica è un conjunto de diferentes assuntos. Antropologia, história, psiquiatria, ciências das religiões, neurologia, psicologia. O livro tem diferentes tópicos. Não tenho possibilidade esta noite, pois são 22 anos de trabalho, apresentar todo o livro, né? Também poderia ser muito cansativo, né? Mas, assim, vou falar só eh, em linhas gerais do meu trabalho. No livro são, assim, tópicos como xamanismo, xamãs, curandeiros tradicionais,
A morte como experiência liminar, uma abordagem psicoantropológica, o fenômeno da transe xamânico e estados alterados de consciência, uma comparação de modelos culturais, tratamentos tradicionais para os problemas psicológicos. Mas é interessante porque as diferentes perspectivas em que eu vou trabalhando na minha investigação, os, os modelos, psicologia, antropologia, religiões, são assim misturados que, de vez em quando, uma frase inicia com um assunto de arqueologia e acaba com uma de neurologia, porque são parte da mesma pesquisa. Um capítulo è feito ed è una forma differente. O sonho. Tenho, assim, envolvido neste capítulo profissionais de diferentes perspectivas. O primeiro è un egittologo do Museu Egípcio de Turim, que fala acerca do sonho de uma perspectiva histórica dos antigos egípcios, romãs e gregos. Depois, a minha supervisora, che fala enquanto o sonho na interpretação de Jung e de Freud, e uma professora de neurologia che fala enquanto a neurologia do sonho e dos sonhos. Para ter uma ideia mais complexa. E eu aproveitei de falar da interpretação dos sonhos de etnia de Tupi-Guarani e de etnia de Casa Arya, que é em Nepal. Também para dar uma ideia que não só acaba com os conhecimentos que nós habitualmente temos como psicólogos, mas também tem leituras do sonho também nas perspectivas das comunidades tradicionais ancestrais. Pois eu queria dar uma ideia de como é feito o meu trabalho. Esta noite vou falando de um assunto específico para dizer como é o meu trabalho nestes capítulos. Experiência mística, como a indução dos estados alterados de consciência pode se aproximar a uma experiência mística. Bom, há uma grande diferença entre a perspectiva dos estados modificados de consciência na perspectiva dos psicólogos e dos xamãs. Para o psicólogo, induz um estado de transe para garantir que o paciente entre em contato com o seu mais profundo. O objetivo, então, é induzir o próprio transe para se comunicar o inconsciente. Portanto, o profundo. Para os xamãs, o estado modificado de consciência é diferente. É a busca, o estado de transe para o êxtase. Ou seja, uma experiência psicológica acompanhada de uma visão ou outros fenômenos perceptivos, cujo núcleo central, a impressão de que a mente deixa o corpo e entra em outras dimensões. Isto é,
transcender a si mesmo, ou seja, a conexão com uma parte espiritual e divina. Portanto, numa perspectiva ocidental, o estado modificado de consciência, desde o século XX, XIX, se chama hipnose. E vamos lá ver agora uma manifestação de hipnose pegada lá na França. É claro, esta é uma perspectiva de hipnose eh, que determina uma sugestão muito veloz, né? Depressa, acontece tudo depressa. São tipos de hipnose mais devagar, que vai mais devagar. Mas aquilo que vou enfrentando esta noite com mais interesse são os estados modificados de consciência e fé. São dois tipos de manifestação enquanto este tipo de situação. Os tipos de sobrecarga sensorial, como a dança de San Vito, que depois vamos lá ver, e a dança das Mênades, que eram sacerdotisas de Dioniso, na época dos antigos gregos, e os de tipo de atividade sensorial reduzida. E nós vemos este tipo de perspectiva na cultura indiana, come Tantra, Mudra, Pratma, Mandala, que não tem uma carga sensorial muito grande. Vamos lá ver, portanto, neste momento, o que acontece numa trance com uma sobrecarga sensorial. O primeiro vídeo, acho que vocês é algo já conhecido, mas vamos lá ver. Esta è una tarantata, è algo de Puglia. Nos anos 50, um antropólogo muito famoso aqui eh, gravou uma manifestação de uma tradição em que a pessoa, durante uma manifestação tradicional, cai no chão e se move com muita participação, porque as mulheres naquela época não tinham possibilidade de exprimir emoções. Era com muito conteúdo essas emoções. Portanto, em um só dia durante o verão, elas podiam assim manifestar todo aquilo que tinham assim conteúdo durante o ano inteiro. E se chama tarantata, porque a aranha que se chama tarantola eh, pica a pele da pessoa e a pessoa quer expulsar o veneno que entrou no corpo através da dança. E é uma dança com dedicação
a una divinidad. La tarantata si fa ragno, diventa il ragno che è in lei. Il suo pensiero si nutre in ritmo puro e nel movimento quasi meccanico sorgono figure di liberazione, travolte però ancora da ombre disperate. Eh, Aquí, para vocês mais não é? Normal, mas para as pessoas daqui da Itália não é assim tão comum, não é? Ver esta manifestação. Mas vamos lá ver, porque acho que seja interessante. Agora, aqui, a entidade, neste momento da dança, está entrando na pombagira. Neste momento, como acontece no Loa de Tahiti, que carga eh, nas costas da pessoa, também aqui acontece a mesma coisa. Agora você já conhece, esta se chama a gargalhada. É interessante ver a postura, a posição arcuada das costas e eh, as mãos atrás das costas, né? Para mim é muito interessante esta posição, depois vamos lá ver por quê. Tá vendo? Aqui vamos lá ver melhor esta posição arcuada das costas no momento da gargalhada. Vocês sabem que a pombagira é relacionada com a sexualidade, né? E seria muito o que falar, você depois conhece muito bem, não é que eu tenho que aprofundar muito este tema. Mas vamos lá ver o porquê para mim é interessante. Porque esta posição arcuada das costas, com os braços atrás do corpo, se encontra também nas mênades, que são as sacerdotisas, como eu estava dizendo antes, de divindade de Dióniso. Também eles eram no efeito em que a dança que eles estavam fazendo era com som de tambores. Aqui temos uma outra manifestação. Aqui não são tambores, não. Aqui não está um rito, não é, mas é uma histérica pegada na fotografia no fim do século XX,
Na França, na Salpêtrière, em Paris. Para mim, este efeito de posição arcuada das costas é efeito de uma aura sexual ou crise orgásmica. Ou seja, é um tipo raro de sinal de alerta da crise epilética ou parte da própria da crise, na qual a pessoa experimenta sensações de excitação sexual, frequentemente acompanhadas por sensações semelhantes ao orgasmos. Essas experiências são causadas para atividade elétrica anormal em áreas específicas do cérebro, mais comunemente no lobo temporal medial. Aqui estamos vendo a diferença entre uma crise parcial e uma crise generalizada. O que vocês habitualmente conhecem, uma crise generalizada, onde as pessoas caem no chão, não é? E, assim, todo o corpo assim, tem tremores. A crise parcial pode ser em diferentes partes do cérebro e ter manifestações diferentes. Quando a crise parcial é na área temporal, pode, em algumas situações, dar manifestações como temos visto nos casos antecedentes. Como você está vendo aqui, na fotografia da tarantata, tem a mesma posição, com o corpo arcuado, como temos visto antecedentemente. A presença dos tambores é muito importante, porque, como revela Nernst, em um estudo de 1962, Nernst explica o transe como uma sobrecarga sensorial e gli attribui fenomeni semelhantes aos da epilepsia, observando come o uso de tambores cerimoniais em rituais de cura. Portanto, aqui vocês veem como é a manifestação de uma crise temporal no cérebro durante uma manifestação de som de tambores. Portanto, um tipo de som de tambores com um ritmo frequente pode dar este tipo de manifestação. É claro, algumas vezes as pessoas dramatizam a crise. De vez em quando, a crise também pode ser espontânea. E continuamos assim, com estados modificados entre fé e provas físicas. Aqui, o alvo do discurso é sempre a relação das pessoas com estados modificados de consciência e a divinidade. Mas é para entrar numa condição de distância entre a, eh, o pensamento e o corpo. Quando as pessoas entram nestes estados, se afastam dos sentidos do corpo, entrando numa dimensão de fé. Esta é chamada a Chris Dance. Chris é uma faca e se encontra esta dança em Bali. As mulheres se apontam as facas no peito, mas não surge sangue do peito. E
são em um estado de transe. Quem é a mulher que está falando se chama Margaret Mead e é uma antropóloga famosa dos anos 50 do século passado. Falling forward on the krises that are held in their tautened arms. This one is struggling as they attempt to disarm her. In the background, you see the men, also in trance seizures. A mulher está dizendo, a antropóloga está dizendo que também, num clima de envolvimento ritual, também os homens que ficam lá em fundo, também eles ficam em transe, eles também. And here in slow motion, you see the women. Esta é uma manifestação sempre de Bali mais moderna. Aqui somos em Kurdistan e se chama Dikr. A religião é muçulmana. Os movimentos da cabeça criam uma situação de entrada em estados modificados de consciência. Em Turquia se chama Zikr e também com efeitos interessantes de um ponto de vista cenográfico. A volta, os que têm uma saia muito comprida se chamam derviche e eles dançam com as mãos para o céu, para o céu e outra para a terra, para pedir a graça de Deus e para transmiti-la, esta graça, aos homens da terra. Aqui vamos lá ver provas físicas. Aqui somos em Bangladesh. A cerimônia se chama Chakra Puja e é uma forma de ver e de encontrar para as pessoas o xamã que pode ser para eles melhor.
o xamã que pode conseguir enfrentar provas físicas muito difíceis são os que são escolhidos para o povo. বেলঘরিয়া থেকে আগত আপনাকে একজন খোঁজ করছে, আপনি দীপঙ্কর আপনাকে খোঁজ করছে, আপনি মাইকের কাছে এসে উপস্থিত হবে। আমাদের একজন সন্ন্যাসী ভাইকে A pessoa vem assim, colocada, não é? Com ganci, não sei como se fala em português, na pele das costas. E depois volta বাধা হয়েছে, ঘুরছে সন্ন্যাসী ভাই, ঘুরছে। apegos. Aquí somos en Filipinas. Se algumas pessoas sofrem de sangre ou têm sensibilidade particular, se fecham os olhos, porque aqui as imagens não são assim. As pessoas, durante o período da Páscoa, são assim, colocadas com pregos nas mãos e, neste estado de transe, não sentem dor. Aqui nós somos em Bulgária. Nestinari é uma tradição em que as pessoas, para fazer uma penitência, se correm sobre as brasas ardentes. Nas mãos eles tinham pinturas de Santa Helena e San Constantin. Neste, que se chama Krestnie, é russa e eles se mergulham num mar frio gelado. Причащайся тебе, Господи.
Y aquí somos en Nepal, este es mi amigo Bola Banstola, aquí ele nos enfrenta situações difíceis do ponto de vista físico, ele entra em um estado modificado de consciência através do tambor, do som do tambor. O Bola me ajudou, como vocês podem ver aqui, a fazer um livro. Ele escreve o que ele sente como xamã quando se entra em um estado modificado de consciência e comentou assim o livro, onde fala de todas as diferenças entre os povos do mundo quando entram em um estado modificado de consciência. Quais são as terapias ancestrais? Assim, apresento muito depressa algumas terapias ancestrais à volta do mundo. Por exemplo, aqui somos em Chile. Esta se chama Machi. Machi são as curandeiras dos mapuches que tratam um paciente através do som do tambor. E aqui temos uma curandeira Itaku, que acolhe um espírito de cura para ajudar o paciente. Esta é japonesa. Aqui somos numa cerimônia de Costa d'Avorio, a cerimônia boca aberta do povo de Akan. Aqui podem ver que quando o espírito, quando a entidade, né, entra na boca da pessoa, a pessoa é investida para a entidade, no termo da cura da pessoa provocada. Portanto, os problemas que se podem enfrentar de um ponto de vista da terapia tradicional são sobre as três temáticas: psíquica, somática e espiritual. Aqui estou trabalhando em Geórgia com meu amigo Gubasi Varshalomidze, que é um historiador e também um pintor, e estou perguntando a essa idosa xamã acerca do susto. E ela me está envolvendo uma antiga oração para ajudar a pessoa enquanto a perda da alma é achada a causa do susto. A causa do susto é uma perda de alma e ela está ajudando as pessoas a recuperar a alma perdida. E aqui também com um outro investigador, Jola, da etnia Jolai Felupe, há uma prática de entrega da alma perdida às pessoas que perderam. Portanto, neste caso, a perda da alma é a causa de uma ofensa de entidades, das divindades. E, portanto, a alma sai do corpo e o xamã vai procurando a alma perdida. No caso antecedente, a alma era perdida a causa de um susto. Aqui é algo que vocês
provavelmente já conhecem, porque faz parte da tradição também brasileira, a tradição conhecida em Brasil como tirando o sol da cabeça. Se encontra uma forma muito parecida, vocês podem ver, em Espanha, que se chama sacando el sol en la cabeza e que tem que ver com a queimaduras solares. E se põe assim um copo de água, se eh, fazem orações e, portanto, se há um benefício. Aqui é o meu colaborador que me enviou este vídeo, e Santos Emrom, da comunidade Santali de Bangladesh. E este tratamento é para a dor. Ele está assim recitando um mantra que ele chama mantra para tirar a dor do paciente. No Bangladesh existe uma quantia enorme de mantras. Cada problema tem um mantra diferente e cada mantra tem uma divinidade diferente que pode ajudar o paciente. O xamã está fazendo uma límpia, vocês veem, com galhos de uma planta e depois ele sopra para ajudar a saída da dor do paciente. E esta é uma tradição que eu vi com os meus olhos, que é uma prática de tirar a dor das pessoas usando arroz e plantas cortadas para tirar a dor em Sri Lanka. O último capítulo, que é para mim o mais interessante, para nós também que somos psicólogos, é o capítulo 12, que são esboços de métodos e ferramentas terapêuticas em psicoantropologia. Como é que eu enfrento uma perspectiva de terapia tradicional numa abordagem de terapia da nossa tradição cultural europeia, tradicional, como nós conhecemos. Eu junto o que é a tradição alheia, a tradição das comunidades, com uma formação que é muito clássica, não é? Eu estudei na Faculdade de Psicologia em Padova com um enfoque teórico freudiano. Fiz um mestrado em terapia familiar e cognitivo-comportamental pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E fiz também uma escola de especialização em psicoterapia de 4 anos em medicina psicossomática em Milão. Uma escola de especialização de 3 anos em hipnose ao Instituto Bernheim em Verona e, ao final, psicodrama também corporal, na Sociedade Italiana de Medicina Psicossomática. Portanto, tenho uma formação clássica com uma perspectiva aberta, no? E no último capítulo enfrento nesta perspectiva de conjunto entre a terapia ocidental e tradicional, o pensamento mágico na perspectiva terapêutica psicoantropológica
a hipnose regresiva às vidas anteriores, a terapia ritual ancestral. O histórico médico em psicoantropologia, o pensamento mágico na perspectiva terapêutica psicoantropológica, a hipnose regressiva a vidas anteriores, a terapia ritual ancestral. O strumento, a ferramenta do livro branco come ferramenta terapeutica e entre a hipnose ocidental e a terapia ritual ancestral, a importância de falar línguas estrangeiras com os pacientes que têm uma linguagem diferente. E esta é a capa do livro que eu tenho escrito. E acho que assim acaba também a apresentação. Já estão dormindo todos, sim? Isso. Pode aplicar a pergunta? Olha, Oi, Alessandro. Diga. A Ellen, tudo bem? Alessandro, eu queria que você falasse um pouco sobre como a gente aplica isso na prática clínica, assim, no nosso dia a dia. Como é que a gente traz isso, por exemplo, enquanto terapeuta? Sim, habitualmente eu não estou com este tipo de abordagem, não é? Que é mais para aprofundamento das pessoas que querem conhecer mais partes profundas deles mesmos, ou para situações que necessitam de uma perspectiva mais espiritual. Habitualmente eu inicio com uma terapia muito clássica de recolha de informações, assim, instauração de uma aliança terapêutica com o paciente e depois inicio com hipnose de uma forma tradicional. Quando uma pessoa tem instaurado uma boa relação comigo, eu dou a ideia que se pode também experimentar algo de diferente. E, portanto, nesta abordagem, também as orações, também práticas daquilo que temos visto claramente selecionado, não é que se pode fazer tudo, não é numa prática clínica. Mas é interessante porque algumas coisas que não são de uma terapia tradicional eu encontrei muito interessante de experimentar. Por exemplo, neste livro falo de um caso clínico de uma pessoa com possessão, sujeita a possessão demoníaca, que tenho tratado com hipnose. Ela ficava muito espantada porque le disseram que era um espírito mau que ela tinha no corpo. Ela ficava com um medo enorme e eu iniziei a falar com muita tranquilidade que nas algumas comunidades este não é um problema, que é um, uma forma de encontro com uma forma de espiritualidade que ele não conhecia. Portanto, através de um treinamento de eh, hipnose, a pessoa iniciou a ficar com mais tranquilidade e com um contato mais profundo com ela mesma. E depois fomos a enfrentar também o tema da possessão, mas de uma forma em que a pessoa não se sentia com este grande medo, não é?
ela encontrou através de imagens, através eh, de experimentação sensorial e emotiva, o que ela queria dizer com este sofrimento, e ela acabou de resolver os problemas que ela me entregou inicialmente. Maravilha. Obrigada. Obrigado. Grazie. Prego. Grazie mille. Grazie mille. Já falou? Não, estou gravando e eu falo depois. Sim, sim. E aí o grupo aí do Samarion, a Cristiana, vocês anotaram? Tem alguma pergunta? Sim, Alessandra, primeiro te agradecer por esse encontro, por esse momento, né? Eu fiquei pensando aqui que você traz uma integração e você inclusive aborda, né, que a conexão através da compreensão do ser humano na sua totalidade. Então, eu vejo que tem uma importância para a gente desconstruir essa lógica fragmentada da ciência tradicional, né? A psicologia é uma ciência tradicional, portanto, é fragmentada dentro de um conjunto de coisas que estão a serviço, né? Assim, a gente entende que está a serviço de todo um movimento, uma sociedade, mas me chama a atenção quando você faz essa integração, e aí, a partir do momento que você cria um vínculo com o cliente, e eu acredito que em outras práticas também você pode abordar que nós somos muito mais, né, do que uma mente apenas, né? Sim. Então, você traz essa dimensão do espírito, então, essa síntese entre ciência, espírito, racionalidade, símbolos, é importante. E eu só tenho uma pergunta, eu quero entender melhor. Você aborda o seguinte, não é que em estados alterados, e aí nesses estados alterados há um afastamento do corpo para acessar uma dimensão de fé. Sim. Então, eu estou querendo entender melhor como é que é esse estado alterado, como é que a gente se afasta do corpo para acessar essa dimensão de fé, e a importância disso. As pessoas que se abordam a um estado alterado de consciência têm que ver na cultura deles um grande espírito de fé. Portanto, para eles é normal entrar neste estado. Stavo falando a frente da fogueira com Bartona, que era a época, não é? Ali na rocha, onde Bartô se encontra com as pessoas mais assim próximas dele. Ele me dizia que o problema de Itália, de Europa em geral e do Brasil é exatamente oposto, ao contrário. No Brasil, o esforço de terapeuta é mais de encontrar um clima de racionalidade e de abordar as pessoas com raciocínio enquanto teorias da psicanálise dos autores europeus, não é? Aqui é exatamente o contrário. Na Europa, as pessoas se afastaram da religião. Portanto, uma abordagem que não seja mais eh, assim conectada com o cristianismo, que é a única forma de religião que é conhecida aqui na Europa, mas mais aberta também a um clima de espiritualidade, onde se encontram todas as formas de espiritualidade sem uma perspectiva específica, é muito mais aceita de uma maneira, de uma forma acrítica, que não seja assim vinculada
ha una perspectiva necessariamente cristã. E isso é bom, porque o cristianismo aqui criou muito julgamento, não é? Muito condicionamento. E, portanto, quando as pessoas se sentem assim de falar de espiritualidade, se conectam com a ideia de cristianismo. Ter uma ideia mais aberta é interessante porque uma pessoa não se sente julgada, não se sente investigada e tem a possibilidade de experimentar também e de se conectar com a parte espiritual, que é aquela que nas comunidades mais tradicionais se encontra mais frequentemente e simplesmente. O quanto é importante porque dá voz para as pessoas, né? De acordo com a crença dela. E Uhum. grata. Eu grato. Eu me lembro que eh, a primeira paciente que eu tenho tido na minha vida como psicólogo era brasileira. É sorte, né? Assim, aconteceu que ela chegou no meu consultório e, e aqui as pessoas que falam de espíritos, de almas, são consideradas psicóticas na Europa. É uma coisa muito estranha para vocês, não é? Mas aqui é assim. Portanto, ir a um psicólogo e falar das almas, dos antepassados, de que se encontram, que se veem, que se sentem, assim, as pessoas se sentem julgadas. Esta pessoa era brasileira, é brasileira e tinha que me falar da presença do pai dela durante a noite e a sensação de que a alma do pai, o espírito do pai, estivesse no quarto dela. E não sabia como ela fazer, não é? Portanto, eu stavo vendo che ela queria me falar de algo de interessante, mas ela não conseguia porque ela pensava, agora eu falo com ele deste assunto, ele me vai internar numa clínica para psicóticos, né? E eu fiquei interessado dizendo, olha, eu sou interessado em saber da sua cultura. E ela me falou da cultura espírita. Io fiquei interessato, non julgando ela, não é? Mas interessado verdadeiramente. Ela se sentiu aceitada, aceita e, portanto, se sobrepassou um problema de cultura e foi grata per questa abertura. Se uma pessoa fica com un'idea di julgamento, non si va in frente, si para lì tutto e si acaba a terapia também. Alessandro, aqui no Brasil, a gente recebeu uma influência dos povos africanos. E esse corpo, ele é a voz, é tido como um gesto. Então, o corpo fala. E esse sincretismo dos povos africanos, aqui na cultura do Brasil, gerou um imaginário muito rico, que de alguma forma, dentro do campo da psicoterapia, esses corpos falam. E isso é uma natureza, aqui a ideia do corpo, né? Como o corpo, ele é a primeira linguagem, ou o corpo ele é a primeira linguagem. E quando a gente fala do corpo, isso é rompido. Então é muito comum nas terapias brasileiras, aqui no Nordeste mesmo, onde teve uma incidência dos povos africanos na trágica época da escravatura no Brasil, mas nós recebemos um legado muito forte na dança, nos folguedos, quer dizer, na tradição e na cultura. Então, aqui, as universidades de psicologia, é muito comum ter danças,
ter esses ritos para aproximar essa linguagem do corpo, né, como um meio autêntico de se compreender o outro. E é muito interessante porque quando você traz o corpo, é muito rico o transe desse corpo expressando, tirando os venenos, tirando os espíritos. Eu fiquei pensando o quanto o corpo é eficaz, onde o intelecto não alcança. Então, o teu trabalho ele vai trazer algo para além do intelecto, para que a gente possa acessar uma natureza que eu percebo que está sendo esquecida dentro do nosso dia a dia e principalmente, Alessandro, dentro do campo da psicoterapia, mas ainda no Nordeste, isso ainda é muito vivo. E é um trabalho como o seu e como o nosso trabalho, a nossa pesquisa, sempre tentando aproximar esse imaginário que detém de uma cura ancestral, essa informação, para que a gente não venha a perder a memória de quem nós somos. E quando eu estava olhando, vendo essas imagens que você trouxe, eu percebi o quanto é rico e o quanto essa linguagem ela não é tratada dentro da universidade, principalmente no campo da psicologia. Principalmente a gente se afastou do sonho e do conteúdo sonhado. A gente foi se perdendo isso. Então, a riqueza de você trazer a psicoantropologia é uma tentativa de manter um elo, de manter uma memória. Eu acho que é um resumo do meu sentimento quando eu escuto o que você traz. Obrigado, Berto. Nós precisamos continuar o nosso tema. Precisamos de mais fogueira, Sì. mais roça. Isso. Alguém fazer pergunta? É. E alguém tem alguma pergunta? Algum sentimento, né? Algo que despertou um sentimento? Aproveitar a presença do Alessandro. Trabalho. Gerou uma reflexão, Alessandro. Eu, nós estamos dentro desse projeto que nós estamos buscando fazer exatamente isso que você trouxe, pelo prisma dos brasileiros, e é isso onde vem uma troca muito rica, buscando essa interação entre esses povos, os nativos, e que nós bebemos, a psicologia ela bebeu daí. O próprio Jung ele trouxe a ideia de arquétipos, onde é possível que nos povos originários é chamado de entidades, entidades divinas, né? Os mitos. Então, de alguma forma, eu percebo, como também professor, que a universidade se distanciou um pouco dessa mitologia, desses arquétipos. Eu acho que do transe. Inclusive, no Brasil, acho que a gente conversou sobre isso quando a gente conversou sobre os psicoativos, as ervas de poder. A gente conversou isso há 2 anos atrás, ou há 3. A ayahuasca, o rapé, a jurema. Hoje, no Brasil, aqui no litoral, se usa como recreação. Então, se exclui o espírito, Sì, sì, né? sì, E sì, vive sì. um transe recreativo, e isso acontece muito Sì. dentro Sì, do también grupo. aquí existe un fenomeno de turismo, Isso. di turismo para encontrar
os xamãs das comunidades índias. E também os xamãs da comunidade índia vêm para a Europa trazendo estas ervas psicoativas. E se criou assim uma forma de se chama eh, filia de substâncias psicoativas, né? Assim como as pessoas bebem o vinho, assim, toma ayahuasca na mesma forma. Mas é incrível porque estas ervas têm rituais, têm elementos sagrados que são próprios da cultura e não é possível que uma pessoa que fica fora da cultura possa entrar e perceber durante uma semana eh, o sentido próprio do utilizo dessas plantas psicoativas, porque é assim, é como se uma pessoa da África chegasse aqui, fosse para a igreja e olhasse o padre, não é? Fazendo missa e depois de uma semana voltasse para a África dizendo tinha percebido tudo daquilo que é cristianismo, não é? E fosse ali na África com, com um vestido branco, não é? Fazendo missa depois de uma semana que fica aqui, não é possível, não é possível ter uma ideia desse tipo. Tem mitos, tem mitologias complexas que têm que ser aprendidas e depois de uma noite ali não é possível, não dá assolutamente. Olha, encontrei nesta pesquisa em Peru come si chiama? Un antropologo che falò con un sacerdote da comunidade deles, né? Ele me falou assim que o xamã novo tem que ficar 5 anos na mata para ficar sozinho, sem ter contatos com outros humanos, para ter a possibilidade de falar com as plantas. Quando volta na comunidade, o xamã velho fica com ele dizendo: Olha, eu sonhei que você não pode ser o novo xamã, porque as plantas me disseram que você não é bom por isso. E ele ficou assim na mata sem receber a possibilidade de ser um xamã novo, não é? Agora, se eu quero ser um xamã, para mim é muito fácil, porque aqui está cursos.it. Eu digito, faço um curso de meio-dia, assim, 3 horas, e depois me devolvem um certificado com sobrescrito xamã. Idiotice. Incrível. Não dá, não dá. O Alessandro, eu tive agora um final de semana num centro em São Paulo, perto de São Paulo, chama, peraí, São Roque, o interior de São Paulo. E eu estive num lugar parecido com Terra Pura, um sítio com vários chalés, muito organizado, e é de um africano que veio para cá e está aqui há muitos anos, e ele é um xamã, e ele forma xamãs. E esses xamãs passam 6 anos, 8 anos com ele, para ver se vai ser xamã ou não. Então, as notícias que eu tive, os comentários, é assim, muito sério o trabalho dele,
eu achei muito lindo. Eu não o conheci pessoalmente, mas tudo que eu vi lá, eu fiquei muito bem impressionada. Então, ele primeiro põe as pessoas para ficarem indo lá no final de semana, bebendo, usufruindo da coisa. Depois também tem um tempo que ficam sozinhos na mata, e, enfim, e é um processo bem profundo. Eu fiquei feliz de saber que tinha isso, que existia isso. Já sabe agora que tem um que é sério aqui. Muito bem, muito bem. Em geral, acho que o tema da fé e da espiritualidade no Brasil seja muito sentido como tema, muito mais que aqui na Europa. É muito interessante e importante isso. Mas uma fé verdadeiramente sentida, né? Não é uma e assim, e também no dia a dia, cada dia as pessoas assim fazem orações, têm porque tenho a ideia que não sempre quando uma pessoa abraça uma fé, depois fica com aquela fé toda a vida, não é? Ali no Brasil pode ser que uma pessoa. Mas é interessante porque, assim, a experimentação dá a ideia de um caminho, de fé. E aqui na Europa não é assim tão sentido o tema da fé, infelizmente. Alessandro, eu creio que já passa da meia-noite aí na Itália. Sim, portanto. Obrigado, Eu te obrigado muito agradeço, nós estamos para. muito gratos pela sua disponibilidade, contribuição com o nosso imaginário, o imaginário da nossa pesquisa. Nós temos um grupo que chamamos Laboratório da Alma, onde a gente tem uma pesquisa voltada para essa união entre essa origem, origem do pensamento em sua fonte, que esses povos conservam, ritualizam de uma forma de conservar esses ensinamentos, e a gente tem feito, inclusive indo ao Peru, as nossas viagens ao Peru, conectando com xamãs pontos, lugares de poder que a gente perdeu dentro das grandes cidades, a gente não tem noção de que é um lugar de poder. E lá a gente tem, durante uma caminhada, durante um percurso, um xamã explicar, essa pedra ela é um lugar de poder, esse percurso é um lugar de poder conservado pelos nossos ancestrais, por várias civilizações, e ali eles encontram sua própria alma. E uma coisa que isso nos motiva, primeiro, a trazer você, né, na tua pesquisa, e eu tenho certeza que você vai nos ajudar, que a gente está, de uma forma embrionária dentro dessa pesquisa, de fazer um link entre essa fonte de poder, esse grande pensamento do espírito que ficou esfacelado Uhum, uhum. dentro da nossa contemporaneidade. Eu quero te agradecer, eu acho que todo o Eu, grupo agradece, Alessandro. eu, eu sou grato. Eu Muito sou muito bem, grato. grato. Muito bem. Um abração, todo mundo ali. Vamos pensar Graças. no, vamos pensar no livro em português depois, a gente pode conversar, a gente pode fazer essa ponte para esses livros ser lançados aqui no Brasil. Muito bem, muito bem. Abração todo mundo ali. Tchau, a próxima. Tchau, até a Alessandro, feliz próxima. aniversário. Feliz Ah, aniversário! Feliz obrigado, aniversário. Feliz obrigado. aniversário! Sim, sim. Tchau, Tchau, querido. tchau, tchau. Obrigado. Boa Tchau, noite. grato. Boa noite. É,